Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. Hoje é um assunto que eu adoro, que é alimentação saudável. E a gente tem dados positivos para este assunto, onde diz que a venda de alimento saudável bate 100 bilhões de reais em 2020, plena pandemia. Outro dado positivo é que o Brasil já é o 7º maior mercado de alimentos e bebidas saudáveis do mundo. E para falar deste assunto, eu vou receber Vanessa Faria, sócia da Padoca do Bem. Uma padoca aqui de São Paulo, que eu adoro. Consumidora assídua, que a gente quer dividir isso. E eu queria saber um pouquinho. Vanessa, obrigada. Estava louca para falar contigo. Acho que é a melhor pessoa para a gente falar deste assunto, desse crescimento, né, de alimentos saudáveis. O teu pãozinho já está muito antes desses dados, né? Muito antes da pandemia. Eu queria saber como é que tudo começou e por que teve essa luz de entrar para este ramo. Ah, legal. Obrigada, Ju. Obrigada por ter convidado a gente para participar. É um assunto que eu amo falar, me encanta falar sobre alimentação saudável, porque é um estilo de vida que eu adotei há muito tempo e que entrou para minha vida era um hobby que virou a profissão, né? Então, é uma coisa maravilhosa, assim, porque realmente eu amo o que eu faço. E eu amo ver os resultados, assim, das pessoas quando consomem os produtos, quando, né, tenho clientes como você que acompanham há muitos anos. A gente tem muitos clientes fiéis que realmente a gente percebe que tá ali porque realmente entrou no estilo de vida da pessoa, né? E realmente tem muita gente que tem preconceito ainda, que acha que a alimentação saudável é chata, que não é prazerosa, que não é gostosa, e a gente, com a Padoca, consegue provar que sim, pode ser muito gostoso, pode ser incrível, e que você vai gostar tanto que você não vai querer mais voltar para o outro, pro outro estilo de vida, né? Eu diria que a gente até duvida, né? Às vezes, nossa, não é possível que seja saudável, é tão bom. Tem muita gente que fala, não é possível que isso aqui não tem leite, que isso aqui não tem açúcar, que isso aqui não tem glúten. E é possível, sim, a gente quebra muitos paradigmas e a gente tem muita gente que, sabe, sai de uma coisa que às vezes é traumática para a pessoa. A gente recebe muita gente, eu já tentei muito, eu já quis muito mudar, mas eu não consigo. E aí, às vezes, né, dietas de nutricionistas, precisa seguir alguma dieta, e a dieta fica chata, porque a pessoa não consegue sair do pãozinho francês, ou não consegue sair, né, de costumes que ela tem na casa dela. E aí, quando encontra a Padoca, ela vê uma possibilidade, assim, é muito legal. E a gente recebe muitos feedbacks, assim, de transformações, de pessoas que, né, até de crianças que, poxa, estão acostumadas a consumir um monte de coisa com açúcar e, de repente, vê uma virada na alimentação dos filhos, ou porque tem alguma limitação, porque não pode consumir leite, ou porque descobriu alguma alergia, né, alimentar. Então, a gente também recebe muitas mães agradecidas, assim, de poder ter uma opção bacana para os filhos, né. E aí, a pergunta que você me fez, né, por que investir nisso? Acho que é isso, eu sempre fui muito ligada nessa coisa da alimentação saudável, e eu sou formada em administração, nada a ver. E aí, quando eu engravidei da minha primeira filha, que hoje já tem 8 anos, para você ter uma ideia, eu estava muito infeliz no meu trabalho, estava, assim, à beira de um colapso, assim, de não gostar mesmo, de todos os dias chorando trabalhar, de me questionar demais se era isso que eu queria. E apesar desse questionamento, eu ia muito bem na minha carreira, assim, né, eu tive muito sucesso, eu cresci como profissional, me desenvolvi, aprendi muita coisa também, claro, né, acho que a Padoca também está onde está por todo o meu conhecimento que eu adquiri nessa carreira também.
E só que chegou no meu limite e eu falei: "Não, preciso fazer alguma coisa diferente que me, né, que eu volte a ter prazer no que eu faço". E foi aí que eu parei tudo, quando eu tirei a licença maternidade, eu falei para o meu marido: "Olha, eu não vou voltar, mas também não sei o que que eu vou fazer, mas eu não consigo mais ficar", né. Daí ele falou: "Não, pode ir". Acho que, assim, foi muito bom, porque eu também tive esse apoio em casa, né, não dá também para você parar simplesmente de ganhar, porque eu dividia tudo, né, saí de uma renda para ganhar zero. Aham. Então eu tive o apoio do meu marido nesse momento, dele falar: "Não, pode deixar que por né, eu seguro aqui a onda para você se redescobrir, para você tentar encontrar uma coisa que você goste". E aí na hora eu "Não, o que que você gosta? O que que você gosta de fazer?". Eu não sabia nem o que eu gostava de fazer, de tão perdida, assim, de tão, eu estava completamente imersa, né, nesse meu trabalho, e eu já nem sabia mais quem era eu, o que que eu gostava, o que que eram, quais eram os meus hobbies, porque minha vida era ir para o trabalho e voltar para casa, basicamente isso. E aí que eu fui investigar, que a alimentação saudável era uma coisa que eu gostava, ioga era outra coisa que eu gostava, e aí eu fui fazendo vários cursos para ver o que que eu ia fazer, se eu ia virar professora de ioga, se eu ia enveredar para esse lado da alimentação. E aí eu comecei a fazer vários cursos de panificação, porque eu gostava dessas coisas, eu não gostava de cozinhar comida, eu gostava de fazer bolinho, cookie, pão, e aí eu sempre me arriscava, pegava receita, que na época era receita de revista, né, porque era revista, não era no na internet que a gente buscava. Então, quando era menor, né, quando eu tinha lá meus 15, 18 anos, eu recortava a receita e eu colecionava, assim, receitinha, e eu ficava lá na cozinha da minha mãe fazendo. E eu falei: "Ah, quem sabe esse meu dote aí, né, sirva para alguma coisa". E aí eu fui fazer vários cursinhos, eu não fiz nenhuma formação acadêmica, nada, gastronomia. E aí foi bem no boom dessa coisa do sem glúten, sem leite, e aí que eu entrei nesse bem no comecinho, assim. E aí também estava bem no comecinho das redes sociais, de Instagram. Aham. Então eu peguei as 2 coisas no No início. começo. Uhum. E aí foi muito legal, porque uma coisa puxou a outra, e aí as pessoas começaram a provar, porque não tinha pão saudável, sem glúten e gostoso. E as pessoas começaram a provar o pão que eu fazia, e aí foi indo boca a boca, eu fazia tudo na minha casa no começo. E aí eu fazia tudo, eu fazia a parte da cozinha, eu fazia o marketing, atendia cliente, eu organizava a logística, eu que fazia as compras, chegou uma hora que eu não estava dando mais conta, né. E aí eu contratei gente para trabalhar para mim, junto comigo, daí eu comecei a tirar um pouco o pé da cozinha, para ir para a parte de organizar, essa parte de divulgação, de contatos, de compras, e foi aí que eu conheci a Tuca. Eu fui fazer curso com ela, daí ela também já era super famosa no Instagram. Aí eu falei: "Ela precisa comer meu pão, porque daí se ela divulgar no Instagram dela, eu vou ganhar mais seguidor, eu vou ganhar mais cliente". E aí foi indo assim, daí depois e ela dava curso, daí eu fui fazer curso com ela, e aí ela tinha um espaço de dar curso, e aí ela gostou muito do meu pão e ela era muito focada em receita, né, de culinária mesmo, pratos, né, como montar um prato, e ela fazia bem nessa parte também mais saudável, mais funcional. E aí ela falou: "Vanessa, eu não faço receita de pão, você não quer vir dar curso aqui no meu espaço de panificação? Eu te ajudo a divulgar". E aí foi, ela falou: "Eu não tenho interesse em fazer dar curso de pão, e eu acho que você super, né, adorei as tuas receitas, acho que vai dar super certo". E aí ela que me impulsionou nessa coisa de dar curso. E aí, então, eu comecei a vender pão e dar curso ao mesmo tempo. E aí a Padoca, na verdade chamava Cozinha do Bem, começou a ganhar força aí, porque eu tinha 2, né, 2 frentes, o curso e a venda de pão, e uma coisa puxava a outra.
E aí a Tuca tinha o Clube Life to Go na época, né? Que ela era sócia do Clube Life, não sei, né, quem conhece aqui, mas foi uma rede de franquias bem famosa, assim, que também explodiu. Uhum. E aí ela tocando isso, dando curso, e eu tocando a Cozinha do Bem na minha casa, dando curso. Chegou uma hora que o meu marido foi expatriado, e eu estava com a cozinha na minha casa, e eu falei, ou esse negócio vai morrer, ou eu tenho que arranjar uma sócia para tocar, continuar a tocar enquanto eu estiver fora do país, né? Porque senão. E aí eu falei, eu não posso deixar esse negócio morrer, porque eu já tinha muitas clientes, já tinha um monte de seguidor no Instagram. Era uma pena, assim, eu tava com muita pena de deixar isso morrer. E eu só via uma pessoa para tocar esse negócio, que era a Tuca. E aí, na época, eu fui falar com ela ainda estava no clube e tal. Ela falou, Vanessa, eu não tenho condição nenhuma, porque ela, inclusive, estava no processo de saída lá da sociedade. Ela falou, eu não, eu, tipo, tava com trauma de sócia, sabe, assim, recém-divorciada, que não quer casar mais. Ela tava nesse momento. E aí eu falei, putz, eu não tenho para quem deixar. Eu só confio em você, assim, só vejo você cuidando disso para mim. Porque ela, né, é chefe, ela já tinha muito essa pegada da operação, de tocar uma cozinha, de tocar uma operação, e eu ficaria nessa parte mais remota, cuidando, né, de tudo que daria para eu cuidar remotamente, que é o marketing, essa parte mais administrativa, financeira, contato com o fornecedor, tudo que dá para fazer remotamente eu fazia, né? Todo o suporte para a cozinha também, colocar as receitas, porque você precisa de ficha técnica, você precisa precificar o produto, tudo isso eu continuo fazendo até hoje, que é essa parte mais de computação, de computador tal, que é a parte que ela não gosta, e eu já tenho facilidade. Então, meio que a gente se complementa, né, nessa sociedade. E aí ela falou, putz, não dá, mas a minha mãe tá aqui, a minha mãe pode ser sua sócia. Eu falei, tá ótimo, então sua mãe, vinda de você para mim, tá maravilhoso. E aí a sociedade começou, eu e a mãe dela, na época. Só que deu, tipo, 3 semanas, ela falou, ai, quer saber, eu vou entrar também, aí né, começamos nós três. Aí agora, recentemente, também entrou o irmão dela. Então, tipo, tá a família, Ervolino e eu. Porque Então, está crescendo, né? Esse é um tá, bom sinal. sim, continua crescendo, graças a Deus. Aí vocês abriram a primeira padoca. Aí a gente abriu a primeira padoca. Aí, então, quando saiu da minha casa, que a gente se associou, eu falei, eu vou aproveitar esse momento para mudar o nome, porque era a Cozinha do Bem, e aí passou a se chamar Padoca do Bem quando a gente se juntou. E aí, como eu não tinha registrado a marca Cozinha do Bem na época, uma outra pessoa registrou. E aí, quando a gente mudou, uma outra pessoa já tinha roubado meio que a marca, e ela tinha começado depois. E já estava dando confusão, porque várias pessoas que me procuravam achavam que eu era a outra Cozinha do Bem. Então, eu falei, quer saber? Daí agora já começa tudo do zero. Já registramos a marca, tudo como Padoca do Bem. E aí foi ótimo. Daí a gente foi para a primeira casa, que era ali nos fundos de uma clínica de estética. Você lembra, né, desse ponto? E era uma gracinha, mas era super escondido, assim, a gente não tinha como objetivo estar visível para a rua, porque nosso atendimento era todo ainda remoto, era todo via Instagram ou WhatsApp. E aí a gente começou a abrir alguns dias o portão, deixar o portão aberto para ver se as pessoas entravam, e a gente foi aos poucos abrindo, porque a gente não fazia produção extra, a gente só produzia sob encomenda. Então, encomendou, a gente produzia. A gente foi produzindo esses extras e foi dando certo. A gente foi deixando cada vez mais os portões abertos, os portões abertos. A gente fez o brunch, né? A gente fez aquela experiência com brunch. Só que aí, quando estava indo tudo nessa coisa de abrir as portas, veio a pandemia. E aí a gente teve que fechar tudo de novo. Mas o bom foi que, como o nosso negócio nasceu no online, foi muito fácil a gente virar essa chave do aberto para o fechado de novo. Então, as pessoas já estavam acostumadas a pedir, então, para elas foi muito natural, para a gente também. Então, a gente sentiu muito pouco a pandemia, muito pelo contrário, a gente cresceu muito na pandemia.
A gente triplicou, assim, o faturamento, depois ainda a gente mudou de casa, né, em 2020, não, peraí, a gente está em 2022, a gente mudou em 2021. Então, a gente ficou meio que um ano na pandemia na outra casa, e um ano, e depois em 2021 a gente mudou para essa nova casa. E aí sim a gente abriu as portas para a rua, e aos poucos a gente foi, né, com todos os cuidados de pandemia, a gente foi abrindo, e a gente pegou bem a época que foi da abertura mesmo dos comércios, então a gente teve essa segurança também de poder abrir. Mas, de qualquer forma, abrindo ou não abrindo essa restrição da pandemia, a gente ia ter que mudar de lugar, porque a cozinha lá da outra casa já não estava mais dando vazão para a demanda online estava muito grande, e aí a gente já ia ter que mudar mesmo. E aí, esse dado até que eu falei no início, né, a venda de alimento saudável, que bateu 100 bilhões de reais em plena pandemia, o que você acha que aconteceu, assim, as pessoas valorizaram, o que aconteceu para ter essa valorização e essa busca por um alimento mais saudável? Eu acho que toda essa questão, né, de aumentar a imunidade, de cuidar, de preparar o teu corpo para, né, receber um vírus dessa magnitude, né, como foi assustador, assim, eu acho que as pessoas estavam muito preocupadas, né, e os dados também de pessoas obesas que faleciam com mais facilidade, né, quando pegavam coronavírus, também foi um dado muito importante, né? As pessoas obesas realmente tinham a maior incidência de mortes em obesos era maior. Então, acho que as pessoas ficaram assustadas com isso também, de se cuidar, de ter um corpo realmente saudável para receber para conseguir sair bem depois de um baque. Eu peguei coronavírus e eu, né, super saudável, cuido do meu corpo, de tudo. Eu peguei e fiquei muito mal. Eu demorei para voltar, assim, uns 3, 4 meses para voltar ao normal mesmo. Eu tive todos os sintomas. Eu nem peguei a primeira leva, eu peguei a segunda. Eu peguei a Omicron, que teoricamente era mais leve. Mas para mim causaram todos os danos da primeira. Eu nem sei também se eu peguei a cepa antiga ou a nova, mas eu sei que eu fiquei muito mal. Né? Então, acho que tudo isso e cada vez mais esse tema de alimentação saudável, de você fazer um cuidado preventivo, tem ganhado muito destaque, assim, eu vejo as pessoas cada vez mais preocupadas em não só atacar com remédio quando você está doente, acho que tem essa preocupação em vamos prevenir, né, vamos ao invés de chegar lá e, nossa, já está super avançada os problemas, as questões de saúde, vamos cuidar, porque a alimentação sei lá, 60%, 70% de tudo isso, né? Então, as pessoas têm ganhado essa consciência, eu acho que é muito legal. Muito bom. A gente tem umas imagens da padoca, pena que não é assim da parte de fora, mas dos produtos que já é uma delícia. Hoje é padoca Legal. hoje, né? A gente tem um empório também, que faltou falar, né? A gente, além das produções que a gente faz lá dos nossos produtos, a gente faz uma curadoria de marcas que, assim, a gente escolhe a dedo para estar lá. Então, o nosso cliente já sabe que se ele entrar ali, se ele pisar o pé ali, ele não precisa nem se preocupar em ler rótulo, em saber o que ele está consumindo, porque com certeza a gente já fez essa peneira. Então, os produtos que a gente escolhe para estar ali no empório também são de extrema qualidade, todos seguem os mesmos padrões e princípios do que a gente segue, que é sem glúten, sem leite, sem açúcar refinado, sem conservantes, sem nenhum tipo de química ali que vá, né, provocar algum dano para a saúde, porque hoje também tem muitos produtos que se dizem saudáveis
sem glúten, sem açúcar, diet, light, essas coisas todas que a pessoa acha que está consumindo um produto bacana, e aí você vai ler o rótulo, tem né, tira o glúten, mas enfia um monte de outras coisas que não são saudáveis. Então, na padoca, a gente tira o glúten, tira o açúcar, tira o leite, mas a gente só coloca coisa boa. Então, a gente só usa azeite de oliva extra virgem, óleo de coco para gordura, farinhas super selecionadas, então, farinhas importadas, da melhor qualidade possível, todas em sacos fechados, então a gente não compra nada a granel. E se a gente compra a granel, a gente tem um fornecedor também que é super cheio de laudos e tal, porque a gente também trabalha com celíacos, né, que são pessoas que são alérgicas a glúten, então a gente precisa ter laudos que comprovem que aquele insumo não tem contaminação cruzada de glúten. A gente usa ovos orgânicos, então a gente vê por aí, né, tantas indústrias e locais mesmo que usam ovos de granja, ovos pasteurizados, ovos em pó. Então, a gente tem essa preocupação também com a energia que a gente coloca lá dentro. E tudo vegetariano, então também não tem nada de carne, de peixe, nem de frango, nem de vaca. Eu queria saber Então, é como é bem que legal. Muito bom, nossa. Vanessa, e como é que é feito assim? Porque começou com pãozinho, aí depois veio, né? Aí a granola, tem granola doce, granola salgada, e cada vez vocês vão inventando uma coisa melhor que a outra, e tem requeijão. Mas assim, eu queria saber como é que é feito como é que vocês escolhem esses produtos, né? As pessoas pedem, procuram. E é interessante que antes era um segmento muito selecionado, assim, a pessoa com problema de glúten, né? O celíaco. Hoje, todas as pessoas procuram esse tipo de alimento, né? Um pãozinho, Sim. uma granola, um iogurte, enfim, tantas... as quiches, enfim, pratos salgados, tortas, os bolos. Justamente só pensando na alimentação saudável, só nessa procura. Então, não existe mais esse segmento, né? Sim, é verdade. Antes era bem uma coisa bem assim, a pessoa só procurava porque ela realmente descobriu uma intolerância, uma alergia. E hoje você vê, nossa, eu mesma, eu não tenho nenhuma intolerância, nenhuma alergia, eu me sinto muito melhor sem comer glúten. Muita coisa mudou na minha disposição, no meu organismo mesmo, como eu me vejo, mudou muito depois que eu tirei o glúten, mas eu ainda como de vez em quando, porque como eu não tenho intolerância, eu ainda como, mas aquela coisa todo dia, porque a gente, se for avaliar, a gente come, as pessoas que, né, que comem glúten, comem muito glúten, ao longo do dia inteiro, começa no pão, depois no lanchinho é uma barrinha, é um biscoitinho, depois no almoço é um macarrão, depois no lanche de novo é um outro biscoitinho, é uma outra barrinha, então assim, vai somando tudo isso ao longo do dia, né, é bastante coisa. E então o que a gente faz na Padoca com relação ao lançamento de produtos tem muito do que as pessoas pedem, também a gente escuta muito, né, as pessoas, as demandas que vêm dos nossos clientes, muita sugestão a gente recebe, a gente tem um caderninho lá, eu e a Tuca, que a gente vai guardando tudo isso e vai, tipo, criando uma filinha, porque também tem toda uma logística por trás disso, da cozinha, se a gente consegue absorver isso na produção, se tem espaço na produção, e daí você precisa ver que forma vai usar, que ingredientes vão, a gente vai ter que comprar um novo insumo, não, vai ter que comprar um novo equipamento, dá no forno, cabe, não cabe, então tem toda uma logística por trás também, que não é só, vamos botar, né, a gente tem que avaliar tudo que tem por trás, porque parece simples, mas não é. Às vezes as pessoas, poxa, você podia vender o brigadeiro e o doce de leite no pote. Parece fácil, né? Você já tem a receita, já é um sucesso, mas não. Tem que ver o pote, e aí tem que ver a seladora, e aí tem que ver quanto tempo aquilo vai durar, qual que é a validade desse produto, né? Então, e a máquina que vai usar? Putz, hoje a máquina já não tá dando conta da produção hoje, vamos ter que comprar outra máquina, isso vai custar quanto?
cabe na cozinha? Não cabe, já está lotado, sabe assim? Então é muita coisa. Em volta de um produto pequenininho, tem um negócio gigante por trás, né? Que a gente precisa avaliar muitos quesitos. Então a gente faz tudo isso com muito cuidado, porque às vezes a gente precisa introduzir um produto e tirar outro. Várias vezes, né? Não sei se você percebe, mas a gente tira produtos de linha. Por quê? Porque a gente tem que testar outros que possam dar mais resultado, ou que a gente vê que um produto não está indo muito bem, então a gente também tem que analisar vendas, se está sendo um produto que não está saindo muito, então a gente não precisa, né, insistir nesse produto. Acho que não e aí tem. Acho que não tem esse. Esse que não deu certo, acho que não tem. Olha, e pior que tem, viu? Não porque o produto não era gostoso, mas porque às vezes as pessoas têm preconceito, eu não sei. Tem produto que a gente já tentou várias vezes e não vinga, não sei por quê. Vou te dar um exemplo, o pão de coco, não sei se você comprava de fubá e coco. É maravilhoso! É maravilhoso. Um bolinho. Só que a gente bota, não emplaca, coloca, tenta de relançar de novo, não vai. Olha, a gente já tentou várias e a gente ama esse pão, ama, não vai, não emplaca. Então, a gente vai testando também essas coisas, sabe? E a gente já sabe também mais ou menos como que é o nosso público. O nosso público é muito do zero açúcar, do low carb, então baixo carboidrato sempre vai melhor do que os funcionais. Então, a gente sempre tenta ir mais para essa linha. E agora também muito com essa questão do sem polióis, então a gente cada vez mais buscando produtos sem açúcar, mas também sem polióis, mudando todos os fornecedores de trás para conseguir atender essa questão também, porque eu e a Tuca, a gente também é super sensível a poliol. Então, a gente também tem muito isso, a gente só vende o que a gente consome, o que a gente consegue comer, o que a gente realmente gosta. Vários produtos que as pessoas, ai, não, pelo amor de Deus, a gente adora, mas a gente não consegue comer, a gente já tira, sabe? Ai, não, a gente nem gosta desse produto, por que a gente vai vender esse produto? Nossa, nem a gente consegue comer, né? Então, porque a gente precisa provar, a gente precisa vender, sabe? Todo o trabalho que eu faço no Instagram ali, de filmar, de fazer stories, de gerar esse desejo, de como é que eu vou fazer isso com um produto que eu não gosto, né? É a essência, eu sou super sincera no que eu estou consumindo, no que eu estou comendo, e por isso que vende, porque as pessoas percebem que é real, que não é fake, eu não estou sendo paga para falar daquele produto, não é uma publi, né? É o produto que eu amo mesmo, que a gente vende, que a gente produz, ou que a gente revende, que a gente realmente acredita naquelas marcas. Então, eu não estou fazendo publicidade nenhuma, eu estou fazendo realmente porque é verdadeiro, assim. Sim. E aí, para a gente tirar essa ideia de que no começo aqui em casa, por exemplo, o pão, eu comprava o pão primeiro, né? O de batata doce, que eu acho que foi o primeiro, né? Foi. Uhum. Mas durava muito, porque congela, eu tirava só a fatia. Hoje já nem dá tempo de congelar. Nem dá tempo. Porque daí todo mundo foi consumindo e acabou, né? Aqui virou já... Enfim. Rotina na casa. No início era assim, eu lembro meu filho falando, se a minha mãe está comendo, então não deve ser bom, né? Porque ia lá e comprava, não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar. Se a minha mãe está comendo, não é bom. Para a gente tirar essa ideia assim das pessoas que ainda acham que um pãozinho sem glúten, sem leite, sem açúcar tem sabor. O que é que tu dirias assim? Como é que é feito? O que que faz realmente ter sabor? Gente, o chocolate, eu duvido aquelas lascas de chocolate que não são são chocolate. maravilhosas. Duvido que não tenha açúcar. Eu acho que as pessoas têm que dar uma oportunidade, sabe? Porque eu entendo, porque tem muita coisa ruim também, sabe? E às vezes a pessoa começou por isso,
começou com uma coisa ruim e aí criou esse estigma de que tudo que é saudável é ruim. Então, eu acho que as pessoas ficam um pouco traumatizadas, com receio, porque também são caras essas coisas. E aí a pessoa fala, poxa, eu vou comprar, não vou gostar. E aí eu já gastei um dinheirão já lá atrás, já comprei tanta coisa, já testei tanta coisa, e aí vai para o lixo, ou a pessoa dá para alguém, né? E aí ela também se sente um pouco lesada, né? De gastar dinheiro e daí não consumir, não gostar. Então, o que eu tenho para dizer é assim, pelo menos na Padoca, eu sei que também tem muitas, né, outras marcas bacanas, legais que estão chegando, e acho que vale ir provando assim aos poucos e sentindo, vendo os comentários das pessoas, os releases, os feedbacks. Eu sempre posto. As pessoas amam. Claro que tem uma ou outra que né, sempre vai ter uma que não gosta, que reclama de alguma coisa, mas a maioria ama. A maioria se apaixona, se surpreende, volta, vira cliente fiel, recomenda, dá de presente. Então, assim, isso tudo que move a gente a querer sempre desenvolver receitas cada vez mais gostosas, porque a gente tenta equilibrar tanto a parte nutricional quanto a parte de textura e de sabor. Então, a gente não vai nunca lançar um produto, tanto é que a gente quer lançar um bolo vegano. Muita gente pede bolo vegano, bolo sem ovo, bolo sem ovo. Só que a gente não consegue chegar numa receita que nos agrade, né? A gente poderia colocar qualquer receita lá, qualquer bolo? Poderia. Tem um monte de receita por aí, a gente testou várias receitas que ficam ok, ficam, legal, tal. Mas não tão assim, uau, sabe? E a gente gosta que o cliente prove e fale, uau, nossa, né? Isso tá realmente maravilhoso. Então, a gente gosta de surpreender, assim, de lançar coisas que realmente vão valer a pena, né? Então, a Tuca também tem muito mérito nisso, assim, hoje ela que está à frente dessa parte de testar receita, de desenvolver as receitas, a gente discute muito juntas a ideia, né? Ai, putz, vamos fazer isso. E a gente sempre troca muitas ideias. Olha aqui que eu vi, olha essa ideia, olha isso, olha aquilo. E a gente fica muito assim, vamos fazer isso para o Natal, vamos fazer isso para a Páscoa, vamos não sei o quê. E aí a gente vai construindo as ideias juntas, mas ela que vai e hoje, né, ela que pega e desenvolve a receita, que testa, e a gente. Aí eu entro na degustação, né? Aí eu fico Teve dando o bolo pitaco, do acho que tá um Natal. pouco úmido, acho que tá um pouco a textura, vamos melhorar a textura, vamos melhorar isso, daí a gente vai discutindo as melhorias juntas, né? Perfeito. E teve um bolo do Natal que ganhou prêmio, enfim, né? Foi o nosso bolo de Natal, ganhou prêmio. Muito legal, assim, as pessoas realmente se surpreendem, então Muito bom. eu acho que tem que dar uma chance, assim, se a pessoa tá com algum trauma, acho que vale a pena dar uma chance, sim, E porque pode ser muito bom. ainda é só para quem mora em São Paulo, né? Ainda assim, Sim, mas já tá aí, abriu na frente o cafezinho que dá para ir lá tomar, experimentar devagarinho, né? E conhecer isso, uma delícia, né? sim. Agora com café as pessoas vão poder comer alguma coisinha, né? Que é um café grab and go, não é um lugar que você vai poder sentar, tomar um café da manhã, um brunch. Mas dá para sentar, tomar um café gostoso, uma bebida quente, uma bebida gelada nos dias de calor. Vai ter muita. Agora a gente ainda está em soft opening, mas com cardápio um pouco reduzido. Mas a ideia é a gente expandindo aos poucos esse cardápio e colocando cada vez mais coisinhas lá para as pessoas comerem, degustarem, e aí lá dentro da loja poderem levar o que elas comeram ali no café também, um pouquinho, uma amostra, né? Perfeito. Vanessa, para a gente encerrar, ainda desmistificar assim essa coisa do valor, porque querendo ou não, ainda é um valor mais caro do que ir no supermercado e comprar o pão X lá, que está lá há 5 anos, né, na prateleira e a gente carrega. Tudo tem um custo, né, para a saúde, enfim. Por que ainda é tão caro? O que teria que mudar assim para a indústria, falando até em coisas maiores, né? Nessa indústria que cresce
cada vez mais, questão de valores. Por que ainda é tão mais caro? Eu acho que a indústria, para a indústria é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Trabalhar com essa questão de custo, porque o volume de vendas acaba, né, você ganha em volume, né? Então, essas produções mais artesanais, menores, como a nossa, né, e que a gente pretende manter muito dessa característica, porque é um grande diferencial para a gente, e isso é difícil você conseguir ganhar escala e você conseguir reduzir muito esse custo dos insumos, né? A maioria dos insumos são importados, são tecnologias novas, como por exemplo essa agora que a gente trouxe do Moon Sugar, é muito caro, né? Porque ela trouxe uma tecnologia diferente. Pode ser que daqui a pouco isso abaixe, como foi a época do xilitol, quando lançou o eritritol, era super caro. E depois isso vai abaixando, né? Vai chegando num volume de produção também que acaba abaixando o custo. Mas é como se fossem inovações. Então, essas inovações, quando chegam, são muito caras. E a gente sempre está ligada nessas inovações. Tudo que é de novo a gente vai trazer. E a gente não fica olhando muito para o custo, porque a gente acha que a gente precisa entregar o que é de melhor. Então, quem conhece a gente sabe, putz, se elas colocaram é porque é realmente bom, e eu não estou Exato. olhando para redução de custo, eu não quero reduzir custo, eu quero colocar o que tem de melhor, né? Então, eu não estou olhando, e as indústrias geralmente olham para isso, né? Os nutricionistas, os engenheiros de alimentos, eles ficam olhando que ingrediente é parecido com esse, que custa menos, que a gente possa trocar na receita, adaptar a receita, colocar mais disso, menos daquilo. Então, a vida desses engenheiros é olhar para custo e tentar readequar a receita. Agora, a receita do pão de batata doce, como você falou que foi o primeiro, assim, a única coisa que a gente mudou na receita foi para melhorar a receita, mas não para, tipo, reduzir custo, foi só melhoria. Melhoria de textura, melhoria de sabor, então a gente sempre vai na melhoria mesmo. E é difícil, assim, a gente tem muitos consumidores que chegam e acham um absurdo, que não querem pagar. E aí a gente entende também que esse consumidor não é o nosso, né? A gente Exato. tem um público que é muito muito nosso, a gente sabe identificar. Então, se aquela pessoa não está disposta a pagar, se ela não entendeu esse conceito, então a gente também não faz muito esforço nesse momento para tentar convencer essa pessoa, porque eu sei que depois ela vai ficar insatisfeita, eu sei que depois vai vir reclamação, e a gente também não tá afim de comprar essa briga. Acho que a pessoa tem que descobrir isso sozinha, sabe? Vendo depois o benefício no corpo dela, nos hábitos dela. Então, a gente tem um pouco essa mentalidade também, sabe? Isso. Gostaria muito. Depois que descobre que o pãozinho é mais barato que a caixa de remédio para dor de cabeça, tudo vai mudando Exatamente. assim, tudo vai mudando, né? Exatamente, a sua disposição. Então, sabe, a qualidade de vida é um investimento, né, na sua qualidade de vida como um todo, assim, na, no teu bem viver mesmo. E eu acho que às vezes é difícil você convencer uma pessoa disso, né? Ela precisa ir num médico para o médico recomendar para ela. Então a gente tem um trabalho muito forte também com médicos e nutricionistas que introduzem essa alimentação para essa pessoa, né, resistente. E aí a gente ganha muitos clientes assim também, atuando nessa parte, junto com nutricionistas, junto com médicos, que daí eles têm todo um diálogo, coloca na dieta da pessoa, daí a pessoa começa a ver benefício, começa a ver resultado, e aí ela vira cliente. É óbvio que eu adoraria, né, que tudo isso fosse acessível para toda a população, mas seria maravilhoso. Mas, infelizmente, os insumos são muito caros e seria maravilhoso, mas ainda é difícil, né, assim, essa qualidade que a gente trabalha com todas essas restrições, né,
Mas a gente sempre disponibiliza também receitas, para a pessoa tentar fazer em casa, adaptar ela mesma lá, as receitas em casa. Tem várias coisas fáceis de fazer, que também não precisa de todos esses ingredientes, né, para você conseguir aplicar uma alimentação saudável e natural em casa. Acho que dá para fazer também com básico, dá para fazer com o que tem no supermercado, comprando farinhas integrais, comprando esses insumos que vendem, e você preparando em casa um pãozinho, uma panquequinha, um waffle, é só bater ovo, fermento, compra uma farinha dessas, também não é muito complicado, sabe? Se você não tem condição de comprar algo pronto, dá para também se virar em casa com coisas práticas e saudáveis, sabe? Perfeito. Não, vocês fazem muito bem. Adoro. Que bom poder falar de alimento saudável, de qualidade de vida com a Padoca. Obrigada. Agradeço muito, muito. É um Continuem, me prazer. falem. Ainda não parei lá para tomar um café, mas vou bem pertinho aqui da minha casa. Para quem é de São Paulo, eu sugiro que vá conhecer o Instagram da Padoca do Bem está aqui. Eu queria agradecer mais uma vez, Muito Vanessa. obrigada. Eu que Obrigada. agradeço, Jo. Um Espero que beijo. tenha sido proveitoso. Beijos.